Amém? Então vamos ler. Diz assim o Senhor, no livro de João, capítulo 6, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Filho do Deus Altíssimo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor. Deus que nos alimenta, Senhor. E eu rogo a Ti, alimenta a Tua igreja agora com o poder da Tua palavra, Senhor. Alimenta o Teu povo, labassubianda, candalabacheia, cerebicandalaias, cerebiclaias. Ó Deus, fala alto aos nossos corações, edifica-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, da glória pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, Senhor, que Tu és fiel e verdadeiro, Senhor da glória, Pai. Que Tu és, Senhor, a razão de nós estarmos neste lugar, Senhor. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, enche-nos com Teu poder agora, Senhor. Manifesta-te com Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Deus vivo. Fala à nossa mente, Senhor da glória, Pai. Que nós sejamos completamente envolvidos agora por Ti, meu Senhor. Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, eu te peço, move os meus lábios, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, fala alto, Senhor da glória, ao meu coração, que as minhas emoções sejam tiradas agora, Senhor, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso se manifeste, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é para Ti, somente para Ti, Senhor da glória, Pai, que nós ministramos agora, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Senhor. Me usa agora, Altíssimo Deus. Labassubi, andai, candalabacheias, ricandalaias, cerebiclaias, sandalaias. Ó Deus Altíssimo e tremendo, Tu és o Senhor, Senhor. Manifesta-te, Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor, é até meio difícil a gente, às vezes, dar adjetivos, né, para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tremenda e plena, né? Mas esse trecho que nós lemos da palavra de Deus, Jesus estava ali ministrando, né? E ele estava numa sinagoga, falando ali ao povo de Israel, povo, né, escolhido por Deus, povo que conhecia ali, deveria conhecer a palavra do Senhor, né? E nós vemos aqui um trecho da palavra extremamente espiritual.
Uma palavra dada por Jesus que demonstra ali um contexto espiritual difícil dos discípulos compreenderem. Difícil ali daquelas pessoas compreenderem, porque eram coisas muito profundas, extremamente profundas, que Jesus estava falando ali àquelas pessoas que o ouviam. E também Jesus falava ali a alguns seguidores dele, e Jesus também falava ali aos seus 12 apóstolos, as 12 pessoas escolhidas por ele ali para serem propagadoras do evangelho, né? Na verdade 11 deles, né? Porque um deles Jesus já sabia que seria ali usado pelo diabo para o trair, não é verdade? E Jesus ele começa falando uma palavra aqui, né, dizendo assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Obviamente esse trecho da palavra do Senhor ele tem um texto anterior ao que nós lemos, extremamente profundo também, né, que Jesus confirma algumas coisas que ele disse depois no texto que nós lemos. Mas nós vemos aqui já Jesus falando a respeito, irmãos, da necessidade do homem em ter comunhão com Deus, né? Não existe chance do homem ouvir a voz de Deus, não existe chance do homem, né, ter ali algum relacionamento com Deus se o homem não tiver comunhão com Deus. E Jesus confirmou, né, esta palavra aqui, né, quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele confirmou isso, nos ensinando a celebração da Santa Ceia do Senhor, que nada mais é, né, uma celebração e uma confirmação da nossa comunhão com Deus, né? Da nossa comunhão com Jesus Cristo. E esse fato, irmãos, talvez seja assim, né, uma das obras mais profundas, né, que Deus fez através de Jesus, porque a vinda de Jesus ela foi necessária para que o homem pudesse ser religado a Deus. O homem foi separado de Deus pelo pecado, através ali, né, da palavra de maldição dada a Adão e Eva pelo próprio Deus, né, os expulsando da presença dele. Mas o homem precisa de Deus, o homem necessita de Deus, e o homem sem Deus, ele é nada. O homem sem Deus, né, ele se torna uma pessoa completamente perdida, né, completamente dominada pelas suas emoções, completamente sendo levado pelas coisas estabelecidas neste mundo por Satanás. Porque o príncipe deste século, segundo a Bíblia, né, Jesus chamou, né, Satanás de príncipe deste século. Ele tenta a todo instante corromper as coisas que são de Deus, como ele corrompeu a palavra, a ordenança de Deus, que Deus deu a Adão e Eva no paraíso. A estratégia dele é a mesma, ele continua usando as mesmas estratégias, corrompendo a palavra de Deus e fazendo com que as pessoas, né, acreditem, né, que podem viver sem Deus. E quando as pessoas caem na realidade, ou quando as pessoas elas percebem a realidade, né, muitas vezes já houve muita destruição nas suas vidas, já houve muito sofrimento nas suas vidas, e algumas vezes as pessoas não têm forças para ali se colocarem diante de Deus, do Deus vivo. E as estratégias satânicas, elas são tão iguais, elas são tão assim comuns no mundo, e as pessoas mesmo assim ainda elas não conseguem distinguir isso. Satanás tem levantado os deuses, criado seitas, criado religiões,
né? Que fazem com que as pessoas se iludam, que fazem com que as pessoas se afastem e vivam a ilusão de um Deus que não existe, né? De um Deus que, na verdade, né, é alimentado pelas trevas para que as pessoas possam, sim, estar distantes do verdadeiro Deus e do Deus vivo. As pessoas criam deuses, né? Garrafas de água que são deuses, porção de sal que são deuses, né? As pessoas, né, criam deuses que são ferraduras, que são pés de coelhos. As pessoas, elas criam ali deuses das mais diversas e variadas formas possíveis e colocam a sua fé naquilo. E tudo isso, irmãos, é uma obra demoníaca, porque o único Senhor das nossas vidas é Deus. E se o Senhor é o Deus da sua vida, é o Senhor da sua vida, Ele comanda a sua vida. E se Ele comanda a sua vida, nada do que acontece na sua vida está fora do controle dEle, né? E se você entregou a sua vida a Ele, Ele cuida de você. Então, não existe chance de algo acontecer conosco, né, sem que o nosso Deus o permita, ou sem que o nosso Deus, né, promova nas nossas vidas. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus é Espírito. O ser humano, ele é um ser espiritual, né, cegado, pelas artimanhas demoníacas, mas o ser humano ainda é um ser espiritual e ele tem fascínio pelo mundo espiritual. O ser humano tem fascínio pelo mundo espiritual. Então ele vê alguma coisa sobrenatural, aquilo fascina o homem, aquilo atrai o homem, e o homem tem uma tendência a buscar isso, porque ele é um ser espiritual. Mas muitas vezes ele está cego. Ele está cego pelas coisas que são deste mundo, e ele busca, né, o sobrenatural em coisas que são abominação a Deus, não é verdade, irmãos? Abominação a Deus. Quantos deuses as nações ali ao redor de Israel cultuavam? Quantos deuses, que na verdade eram demônios, né, irmãos? Quantos deuses, né, o povo de Israel começou a cultuar, né, na sua própria nação, em detrimento da palavra de Deus. E cada vez que o povo praticava mais essas atitudes, mais eles eram destruídos. Foram levados ao cativeiro, né, por 70 anos, né, por causa, né, do afastamento do povo de Deus, do povo que deveria ser de Deus. E Deus alertava e falava: olha, não deve ser assim, arrependam-se, né? Se voltem para mim. A palavra do Senhor era tão tremenda, o Senhor falava assim: se voltem para mim e eu voltarei para vocês. Sabe, o clamor de Deus era sempre o mesmo, né? Que Ele reunisse o povo dele como um povo, né, que acreditava nele, que o seguia e tinha comunhão com ele. Mas a cegueira espiritual era tanta, irmãos, que o povo se deixava iludir muito facilmente pelas coisas que são, né, deste mundo, né? A Bíblia diz que esse mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso. E é mesmo, irmãos. E é mesmo. É que nós que cremos em Deus, que entregamos a nossa vida ao Senhor, vivemos não nos conformando com as coisas que são deste mundo, e vivemos, né, a separação para Deus. Então, né, embora o mundo acredite em diversas abominações, né, que Deus condenou, nós ainda assim nos separamos, porque nós cremos em Deus, porque ainda nós cremos na palavra do Senhor, porque ainda nós queremos ser fiéis a Deus, nós acreditamos na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, e nas nuvens recebendo a sua igreja, aqueles que são fiéis,
porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e os planos de Deus para o homem era que o homem vivesse ao lado dele, era que o homem vivesse ali, né, sendo cuidado por ele. Deus não abre mão dos seus planos, e os planos de Deus sempre se cumprem, vão se cumprir, né, para aqueles que são fiéis, para aqueles que provaram a sua fé, para aqueles, né, que entregaram verdadeiramente a sua vida a Jesus. Vão se cumprir, os planos de Deus vão se cumprir, irmãos. Né? Queira o diabo ou não queira o diabo, queira o mundo ou não queira o mundo, vão se cumprir os projetos de Deus para aqueles que desejarem, né? Para aqueles que quiserem, não é verdade? Quando Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, na verdade ele estava falando assim: olha, existe a opção de você se alimentar de mim. Existe a opção de você viver uma vida onde os cuidados de Deus são plenos nas nossas vidas, né? Onde os cuidados de Deus, né, fazem parte da nossa vida, e nós percebemos isso a todo instante, a todo momento. O nosso Deus não é uma ilusão, o nosso Deus não é uma mentira, o nosso Deus, né, é uma pessoa que está ao nosso lado, nos ensinando, nos levando, nos conduzindo, nos protegendo, falando conosco, nos alimentando com o poder da sua palavra, nos dando força, vigor, né, segurando na nossa mão quando nós necessitamos. O nosso Deus está presente. Não existe chance de nenhum outro Deus fazer as mesmas obras que Deus faz. Porque Ele é único. E porque para Deus não há limites, não há barreiras, não há impedimentos. Todas as vezes, sabe, que nós nos deixamos de levar pela ilusão deste mundo, nós perdemos. Nós perdemos, sabe, toda essa alegria de poder dizer, né? O Senhor cuida de mim, o Senhor está ao meu lado, o Senhor guarda a minha vida, né? E que o Senhor me leva pelos caminhos que Ele acha que eu devo ir, né? Para não ser Deus. E o homem, ele tenta achar um outro caminho, e ele não vai conseguir, ele vai se frustrar sempre. É impossível um Deus que trabalhe como o nosso Deus trabalha. As pessoas, eu sempre falo assim, né? Sempre falo assim, aquele que crê em Deus e entrega a sua vida ao Senhor, não tem sorte nem azar, né? Já ouvi, quantas vezes a gente é impulsionado a falar assim: pô, estou com maior sorte, né? Dei maior sorte, né? Ou então estou com um azar, irmãos, estou com um azar. Irmãos, isso é uma mentira demoníaca. Aquele que é cuidado por Deus, ele é cuidado por Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas tem a mão de Deus. Então, não existe sorte nem azar para aquele que é de Deus. A sorte e o azar é uma ilusão demoníaca e faz com que muitas vezes as pessoas sofram, e sofram de forma terrível, né? Uma vez eu preguei numa igreja e veio uma pessoa conversar comigo, e a pessoa falou assim: pastor, eu sou vendedor de sapatos numa loja. E a gente tem um rodízio ali de vendedores, né? Então entra uma pessoa, né? Cada hora um vendedor atende. E toda hora que chega a minha vez, entra uma pessoa, a pessoa não compra. A pessoa não compra. É assim que está acontecendo. E o meu rótulo lá na loja é que eu sou o mais azarado dos azarados, né? E eu não sei o que fazer, porque isso está acontecendo mesmo. Aí eu olhei para ele assim, falei para ele assim: olha, todo esse rótulo que colocaram sobre a sua vida, todo o rótulo que você mesmo colocou sobre a tua vida,
cai por terra hoje. Cai por terra agora. Porque você é filho de Deus. Você é abençoado pelo Senhor. Jamais você poderia ser rotulado por algo nessa magnitude, né? E com essa força. Você lançou isso sobre a sua vida e você começou a acreditar nisso. E quando uma pessoa entra nessa loja, né, você já diz para você mesmo que ele não vai comprar. E aí você já é motivo de chacota, porque as pessoas já estão olhando para você e já estão dizendo, e já estão ministrando, e já estão falando que aquela pessoa não vai comprar, estão dando risada. Essa não é a verdade da sua vida. A verdade da sua vida é que você é cuidado por Deus. Acredite nesta palavra. E eu falei para ele, acredite, pare com isso. Lance por terra essa palavra. Quando você entrar naquela loja, você diz que lá você será abençoado. Quando você entrar de manhã naquela loja, você diz que as pessoas pelas quais você for atender serão abençoadas por você, nas suas sugestões. E aí eu orei por aquela pessoa. Depois de algum tempo, aquela pessoa me mandou uma mensagem assim. Depois de uns 6 meses, irmãos, Deus me mandou uma mensagem. Pastor, faz 3 meses que eu sou campeão de vendas na loja. Irmãos, eu estou aqui sobre um altar e jamais eu poderia falar uma mentira para vocês nesse lugar, porque esse lugar é santo, é separado para Deus. Ele foi separado para Deus. E eu não preciso usar de artifícios, subartifícios, para que você possa ser edificado pelo Senhor, que conforme nós temos aqui, quem edifica é o Espírito Santo de Deus. E como o Espírito Santo de Deus edifica, como é que eu iria interferir numa situação que fosse diferente daquela que nós ministramos aqui? Tudo isso aconteceu e tudo isso foi verdade. E muitas vezes as pessoas estão ignorando que Deus é o Senhor das suas vidas, e estão dando ouvidos às palavras, às maldições, que as pessoas falam. Quantas vezes talvez você já tenha ouvido e às vezes dito, não tem mais jeito, fulano é assim, não vai mudar, pau que nasce torto, morre torto. Irmãos amados, essa não é a história que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus estabeleceu histórias de poder para a sua vida. Deus estabeleceu histórias de mudanças constantes para a sua vida. Nunca diga, eu sou assim, porque nós temos sempre que mudar, que nós temos sempre que evoluir espiritualmente nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Nunca diga, eu não vou mudar, porque se Deus mandar, você tem que mudar, Eu me lembro uma vez que eu já tinha ministrado uma pessoa que não é da igreja, diversas vezes, já tinha ido na casa dela orar diversas vezes, e aí aconteceu uma coisa lá de novo, e as pessoas me chamaram lá para eu ir na casa da pessoa. Eu falei assim, Senhor, eu não vou lá mais. Não vou lá mais, Senhor, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar, a pessoa é teimosa. Senhor, eu não vou lá mais. Não vou lá porque, a pessoa não faz aquilo que eu falo para fazer. E Deus me falou assim aos meus ouvidos de forma nítida e clara. E Ele me falou assim, você vai lá. Quantas vezes eu determinar para você ir. E a gente vai aprendendo com Deus, e a gente vai recebendo as palavras do Senhor. As palavras do Senhor a gente vai recebendo, vai recebendo, E a gente vai mudando. E eu nunca mais, obviamente, por causa da interferência de Deus e da palavra do Senhor, eu jamais falei novamente aquilo, porque realmente nós somos servos, e se nós somos servos, nós vamos quando o Senhor fala. E se nós somos servos, nós fazemos aquilo que o Senhor manda, não importa quantas vezes, não é para nós.
nós que estamos interessados, aliás, não somos nós os maiores interessados nas bênçãos da pessoa, para as pessoas, o maior interessado é Deus. O maior interessado em abençoar é Deus, o maior interessado em fazer a obra dele é Deus. Então, se é Deus e nós somos servos, nós obedecemos e fazemos, né? E que você compreenda isso, irmão, sabe? Que você compreenda que nós temos que, o quê? Né? Zelar, né, pelo nosso compromisso com Deus. Você prometeu a Deus, né, que Ele é o seu Senhor, você disse a Deus que Ele é o seu Senhor, então, né, cumpra esta palavra. Seja servo, se Ele é o Senhor, você é o servo. Cumpra esta palavra. E Deus vai te honrar e vai te honrar sempre. Para a glória do nosso Deus, né? E aí Jesus, ele evoluiu um pouco mais, né, na palavra, e ele disse, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? E essa é uma verdade plena, irmãos, porque olha só o que Jesus está dizendo, né, que ele vivia, né, que ele vivia ali, ele veio e vivia igualmente ao Pai, e nós devemos o quê? Segundo ele, viver por ele, né? Por mim viverá. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é interessante isso, irmãos, porque você vai ver a evolução da palavra de Jesus aqui, você vai compreender mais profundamente isso que ele estava falando aqui, né? E é verdade, irmãos, quando nós somos impactados pelo poder de Deus, e quando nós somos, né, impactados pela palavra do Senhor, quando nós percebemos e entendemos que o nosso Deus está vivo, que Ele está ao nosso redor, que Ele habita dentro de nós, que Ele fala conosco, que Ele cuida de nós, né? Quando nós percebemos isso e acreditamos nisso e começamos a viver isso, o nosso foco é Jesus, o nosso foco é Deus. Então a gente vai falar uma palavra, a gente lembra da palavra de Deus, né, que diz que a gente não deve falar tais palavras, né? Quando a gente, né, começa a ter pensamentos ruins, pensamentos demoníacos, né, nós nos lembramos de Deus e nós evitamos aquilo que nós, né, iríamos fazer simplesmente porque nós sabemos que Deus faz parte da nossa vida e Ele não permite que isso aconteça. Então Deus começa a ser o regente da nossa vida, né? Deus começa a ser aquele em que nós nos importamos verdadeiramente em agradar e fazer a vontade, né? Deus começa a ser aquele em que, né, é o mais importante da nossa vida, conforme Ele sempre desejou e conforme Ele sempre ministrou, que Ele fosse, né, o bem mais precioso que nós temos na nossa vida. E Deus não abre mão disso, e quando esse fator não acontece, existe o pecado, existe o distanciamento, existe a frieza espiritual, existe a surdez espiritual, existe a cegueira espiritual, porque as pessoas, elas começam a perder o foco de Deus, a perder ali o direcionamento das suas vidas, que deve ser Deus. E é tão bom, irmãos, sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque uma das coisas que Jesus falou que o Espírito de Deus faria na nossa vida é nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber e fazer. E essa é uma virtude tremenda, porque o Espírito Santo de Deus nos ensina, né? Obviamente, você lê a palavra de Deus e vem o Espírito Santo de Deus e transforma a sua mente ali, você compreende a palavra. E assim como você já leu, já ouviu, né, já cantou, né, o Espírito Santo de Deus te lembra, olha, a minha palavra diz assim, né? E aí nós somos movidos por essa força interior, nós somos movidos pelo poder de Deus, e se todos nós deixássemos levar, desta forma, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, a igreja de Deus seria diferente. Seria diferente, a sua vida seria diferente.
Por isso que eu falo, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Você não vai se conhecer, né? Quem você era, você não vai se conhecer. Deus fez isso na minha vida. Deus transformou a minha vida, né, ao ponto de muitas coisas que faziam parte da minha vida, né, que foram ali, né, criadas, que foram ali, né, lançadas para dentro de mim, por toda a minha criação, por toda a minha vida, forma de agir, forma de pensar. Deus vai transformando isso para que nós tenhamos o caráter de Cristo, né? Para que nós sejamos imitadores de Cristo, né? Para que nós sejamos iguais a Cristo no caráter, no pensamento, conforme Ele deseja aqui, né? Conforme o Senhor deseja. E aí, essa palavra vai se cumprir. Por mim viverá, diz o Senhor. E não é por mim viverá no sentido, a palavra que Jesus estava dizendo aqui, não era no sentido assim, vou dar minha vida, né, por causa de Jesus, como Pedro falou, né, vou dar minha vida pelo Senhor, tal. Não, Jesus está falando assim, por mim, por causa de Jesus nós viveremos, né, pela motivação de Jesus, né, por causa da obra dele nós viveremos, da obra dele nas nossas vidas, por causa do amor a ele nós viveremos. E é assim, irmãos, se sua vida não está assim, comece a mudar e comece a buscar. O Senhor tem que ser, o Senhor Deus tem que ser o grande influenciador da sua vida. Porque Satanás vai tentar te influenciar por filmes, por televisão, por novelas, né? por situações, né? Pelas rotinas da sociedade, pelos costumes da sociedade. Ele vai tentar te influenciar. E ele vai tentar te convencer que você pode viver sem Deus. Como ele tem convencido o mundo. É que ele pode viver sem Deus. O mundo não quer Deus. O mundo abdicou de Deus há muito tempo. Estão colhendo os frutos, né? E todos vão ser destruídos um dia. Porque a Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor. Todo joelho terá que se dobrar. Um dia isso vai acontecer, né? Mas para alguns já será muito tarde. E nós temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos hoje e confessar que o Senhor é o nosso Senhor. Que Jesus é o nosso Senhor. Que Jesus é o nosso Senhor. Eu em frente, irmãos. Este é o pão que desceu do céu e em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Olha só, irmãos, o Senhor falando de comunhão de novo. E ele dizendo, dando um exemplo ali do maná no deserto. Os irmãos sabem que o povo de Israel saiu do Egito. Moisés abriu o Mar Vermelho. Né, o povo atravessou a seco, caminhou pelo deserto, depois de 2 anos chegou a uma cidade chamada Cades Barneia, onde Deus mostrou ali a cidade, a terra prometida a Moisés, e ali resolveram mandar 12 espias espiar as cidades, a região que Deus tinha mandado, e voltaram 10 espias dizendo, nós vamos ser destruídos. Deus falou que a gente ia conquistar, mas nós vamos ser destruídos, né? Eles são gigantes, eles têm carros, cavalos, guerreiros, né? Deus falou que estava dando para nós, mas nós vamos ser destruídos. E ali Josué e Caleb defenderam, dizendo, não, Deus falou, então nós vamos conquistar. E o povo deu ouvidos aos 10 espias. Começaram a murmurar e blasfemar contra Moisés, dizendo para Moisés, né, melhor era ter ficado escravo no Egito. Né? Você nos trouxe aqui para esse deserto, para nossos filhos morrerem. Né? Para os nossos filhos serem presas dessas nações. E Deus, ele não admitiu isso, e Deus ordenou assim, falou para Moisés, Moisés, volta para o deserto. Esses espias, eles andaram 40 dias na terra que eu prometi dar a vocês. Volta para o deserto, e vocês vão vagar 40 anos. Para vocês aprenderem quem é Deus no deserto. E mais, todos
os homens adultos que saíram do Egito morrerão no deserto. Morrerão no deserto. Quem herdará a terra prometida? As mulheres, as crianças que saíram do Egito e aqueles que nascerem no deserto, para mostrar para eles, né, que nenhum dos filhos será presa destas nações. E foi assim, irmãos. O povo voltou para o deserto, estava lá na terra prometida. O povo voltou para o deserto e faltava tudo no deserto, né, irmãos? O deserto é lugar de sequidão, de provação. O deserto não tem nada. Deus mandou, vão para o deserto. Vão para vocês aprenderem quem é Deus. E tem muitas pessoas vivendo um deserto na sua vida, porque um dia se esqueceram de Deus, ou ignoraram Deus, ou blasfemaram contra Deus. E as pessoas são assim, irmãos. Quantas vezes as pessoas blasfemam contra Deus e acham que não estão blasfemando, né? Você já ouviu assim alguém falar assim: Deus se esqueceu de mim? Deus não gosta de mim? Isso é uma grande blasfêmia. São duas blasfêmias. Deus, é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. É blasfêmia. E as pessoas falam. Porque não conhecem Deus, não entendem Deus, não têm temor de Deus. É. E lá no deserto, irmãos, faltava tudo, faltava água, faltava comida. E que Deus fez? Deus começou a mandar pão do céu todos os dias, né? Aí umas casquinhas brancas assim, que era pão, parecia trigo, né? Todo dia. E o povo não podia guardar o pão do dia para o outro, porque apodrecia, criava bicho, né? E caía todo dia o maná, né? Já ouviu falar o maná? Já ouviu falar assim, o maná dos deuses, né? Algumas pessoas falam, o maná dos deuses, né? Simbolizando a providência de Deus. Deus mandava o maná, e Jesus falou aqui, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante a que os vossos pais comeram. Morreram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus fazendo uma analogia à providência supridora de Deus, dizendo que aquilo era transitório, mas que ele era definitivo. Jesus é definitivo. Jesus é definitivo. Essa semana uma pessoa pediu um aconselhamento para mim sobre o seu filho, né, tal, adolescente, né, e falou a respeito do batismo, né, quando se tinha que forçar o filho a se batizar, não tinha que forçar a se batizar. Eu dei algumas orientações para ele, não vou dizer aqui, que senão vamos ficar muito tempo aqui. A gente tem que explicar algumas coisas, leva muito tempo, né, irmãos? Mas, e eu falei para ele assim, olha, a única coisa que tem que se preocupar é o seguinte: seu filho tem que se batizar quando ele achar que a decisão dele de seguir a Cristo é definitiva. Quando ele concluir isso, né, ele pode se batizar. Enquanto ele não concluir isso, você pode forçar, você pode convencer, você pode fazer seu filho, né, se batizar, não vai ter fundamento nenhum, porque o fundamento do batismo é a decisão do homem em seguir a Cristo, né? E deve ser definitiva, não pode ter volta, não deve ter volta, né? E eu falei, às vezes seu filho tem não sei quantos anos, e você acha que ele já deveria tomar essa decisão, mas muitas vezes ele é uma criança ainda. E uma criança não pode decidir se segue a Cristo ou não. Por isso que a gente não batiza criança. Por isso que a gente não batiza criança na igreja, irmãos. Porque
O batismo é uma decisão de seguir a Cristo, e você pega uma criança e você pergunta para ela, você quer seguir a Cristo? Primeiro um bebezinho, né, não consegue nem falar, Gugu, vai chorar, né, né? Uma criança de 5 anos não vai saber o que você está falando, uma de 10 anos vai achar que sabe. Né? E tem que ser uma decisão definitiva, porque Jesus é definitivo nas nossas vidas. Né? Se nós nos alimentarmos dele, nós viveremos eternamente, como é o projeto de Deus para a sua igreja. Não perca esse foco, não perca esse fundamento, que é necessário, irmãos. É necessário. Se você não fizer, você vai morrer no deserto. Você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, eu estou falando. Você vai morrer e você não vai encontrar com Cristo. E você não vai ter comunhão com Cristo de forma definitiva. Né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno. O inferno existe. Jesus, né? Deus falou do inferno na Bíblia. Jesus falou do inferno na Bíblia. Né? E nós não podemos ignorar isso. Né? Você nunca perca o fio da meada do mundo espiritual, porque o homem é um ser espiritual e vive no mundo espiritual que ele não enxerga, porque foi cerceado pelo pecado. Né? Ele não enxerga. Né? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus ouve a voz de Deus e percebe algumas coisas do mundo espiritual. Mas nós vivemos no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual para depois se acontecer no mundo material, nas nossas vidas. Né? E aí, irmãos, quando Jesus falou assim, né, Jesus falou, né, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Então Jesus falou coisas profundas demais, e as pessoas estavam lá falando, duro o que ele está falando aí, difícil da gente ouvir isso, hein? E eu creio, irmãos, que boa parte da igreja vive isso, sabe? Ouve as coisas de Jesus e fala, Jesus falou, isso é difícil. Isso é difícil de eu cumprir. Isso é difícil de eu fazer. E estão falando até hoje, irmãos. A igreja não mudou. Jesus estava numa sinagoga pregando a palavra de Deus para pessoas, né, para os judeus que conheciam, deveriam conhecer a palavra de Deus. O Velho Testamento escrito já em papiros, ali, pergaminhos, né, melhor dizendo, né, e tinham, né, oportunidade de meditar na palavra nas sinagogas, se meditava na palavra, se liam os pergaminhos dos livros, dos profetas, do escrito por ali, do livro de Salmos, que eram canções cantadas, né? E as pessoas estavam ali, né? Puxa vida, mas que palavra terrível. Irmãos, a palavra de Deus é verdade. Pode escandalizar, sim, como Jesus falou, né? Jesus ficou sabendo ali que eles estavam murmurando e falou, isso vos escandaliza? A palavra de Deus escandaliza vocês, a palavra que eu estou dizendo escandaliza vocês. Muitos estão se escandalizando, né, com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus, dizendo, não, isso não é possível, Deus não falou isso, não. Sabe, irmãos, olha para Jesus, vê a profundidade da palavra, e essa palavra que nós estamos pregando hoje escandaliza os crentes, escandaliza o mundo, escandaliza porque as pessoas não estão dispostas a viver a palavra, porque as pessoas não estão dispostas a viver aquilo que Jesus falou, né? As pessoas não estão dispostas e começam a ignorar, sabe? Deixando de lado a profundidade da palavra. Eu volto a dizer para vocês, Jesus estava falando coisas muito grandes e profundas. Talvez aqui, Jesus estivesse ali
resumindo, né, sintetizando o Evangelho, né, ou os Evangelhos, né, mas que você dê ouvidos ao Senhor, amados irmãos. A palavra de Deus é verdade, sabe? Ninguém pode ir contra esta palavra. Eu não inventei essa palavra. Essa palavra está no livro santo. E é pela palavra, através da palavra, que nós vamos vencer. Se você entender a palavra, se você seguir a palavra, você vai vencer. Não há chance de você ser derrotado, porque Deus te honrará sempre pelo poder da palavra, como Jesus falou aqui, né? E Jesus falou assim, vou pular alguns versículos aqui, irmãos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Senhor Jesus, certa vez, Ele disse uma palavra que deveria ser assim também um guia para as nossas vidas. Onde Ele disse assim, o Senhor Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque nós só vamos encontrar Deus, irmãos, quando nós o buscarmos em espírito. Vou falar de novo essa afirmação. Você só vai encontrar Deus quando você o buscar em espírito. Mas, pastor, o que é buscar em espírito? Nós somos seres espirituais. Já não é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Deus quer que você entenda isso. Nós somos seres espirituais. Nós temos a carne, que o Senhor Jesus falou aqui, né? Como é que Ele disse mesmo aqui? A carne para nada aproveita. Nós temos a carne, nós temos o Espírito de vida que Deus deu. A Bíblia diz que o Espírito de vida é dado por Deus e volta para Deus sempre. É dele, pertence a Ele. A vida pertence a Deus, né? Deus dá e Deus tira. Vem dele e volta para Ele sempre. Sempre, sempre. Porque nós somos espírito. A vida é espírito, né? E nós temos a nossa alma, que é a nossa personalidade, são os nossos sentimentos, que são as nossas vontades, e a alma vai para julgamento, né? A alma vai para julgamento, e a Bíblia diz que o Espírito, né? O Espírito milita contra a carne, ou seja, há uma briga constante entre a alma e o Espírito, entre a alma e o Espírito. O Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, é a vida que está em você. Você que é Espírito, né? Quer Deus, deseja Deus, é perfeito. O Espírito é perfeito, veio de Deus e voltará para Deus, porque Ele é perfeito. A alma fica brigando, não, eu quero fazer isso. E o Espírito quer Deus. A alma, não, deixa para lá. Quando a alma fala mais alto do que o Espírito, Deus fica distante, em segundo plano, e Deus não aceita ficar em segundo plano. Quando você dá vazão ao Espírito que quer Deus, que te motiva a buscar Deus, você sente a presença de Deus. Quando o seu Espírito falar mais alto, você sentirá a presença de Deus. Quando você deixar o seu Espírito dominar a sua alma,
Lembra que nós pregamos recentemente sobre dominar as emoções? Que nós temos que dominar as emoções. As emoções não podem nos dominar. Nós temos que dominar as nossas emoções. Como é que se domina a emoção? Deixando o Espírito falar mais alto. E aí você vai sentir Deus. Aí você vai querer Deus, o Espírito vai falar, hora de buscar Deus. E você vai falar, oba! E algumas vezes, né, as pessoas estão, o Espírito está falando, hora de buscar Deus. E a alma está falando, que chato. Olha um filmão aí, ó, filmão hoje. Tem um filmão hoje aí, ó. Irmãos, é assim a nossa vida. É uma luta constante. É assim a nossa vida, é assim. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. A nossa vida é assim, irmãos. Sabe? E você tem que entender isso. Para que Deus ocupe o lugar certo na sua vida, para que você o adore em espírito e em verdade, ou seja, que aquilo seja verdade na sua vida, verdadeiros adoradores. Deus não aceita mentira, Deus não aceita, você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua mulher, você pode enganar o seu marido, você pode enganar o seu pai, sua mãe, você pode enganar seus filhos, mas Deus você jamais enganará. Deus você jamais enganará, é impossível você enganar Deus. Você deve ter consciência disso, irmãos, para que você viva uma vida diferente, né? Uma vida diferente. E aí Jesus, irmãos, olha só o que Jesus falou. Olha só, irmãos. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A gente olha para a obra do Espírito Santo de Deus, né? E é essa palavra mesmo aqui, irmãos. Ninguém vem a Cristo se o Espírito Santo de Deus não motivar. Impossível. O Espírito Santo de Deus é que motiva as pessoas a virem até Cristo. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Jesus falou aqui, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O problema é que as pessoas ouvem a voz do Espírito Santo, vêm até Cristo e depois se afastam, e depois desistem, e depois ignoram, e depois simplesmente desprezam aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, como aqueles discípulos, né? Quando falaram assim, duro é este discurso, quem poderá ouvir, quem pode ouvir? E depois os discípulos, né? A Bíblia diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Jesus falou a verdade, pregou a palavra, falou coisas profundas, espirituais. As pessoas ignoraram aquilo e abandonaram Jesus. Vieram até ele por obra de Deus, vieram até ele pela obra do Espírito Santo de Deus. Mas chegou uma hora que ouviram ali a verdade da palavra e desistiram. E abandonaram o Senhor. Esta é parte da história, esta é a história de parte das pessoas que vêm a Cristo. É aquela palavra que Jesus falou, né? Que a palavra de Deus, ela é lançada. Às vezes cai em solo rochoso, não consegue crescer. Às vezes ela cai no meio dos espinhos, e os espinhos a sufocam. Às vezes ela cai, nasce uma raiz, mas a raiz é curta, pequena, e ela apodrece.
O fruto que deveria dar a palavra de Deus lançada apodrece. Então cai em solo rochoso, não nasce. A pessoa ouve, vai embora. Cai no meio dos espinhos que sufocam o poder da palavra. As lutas desse mundo sufocam a pessoa. A pessoa às vezes ouve e deseja, só que não fez com que a palavra se aprofundasse na sua vida, tem raiz curta e morre. E a Bíblia diz que tem aquela que cai em terra boa. A semente cai em terra boa. E aí nasce o fruto frondoso. E essa árvore dá muitos frutos, diz a palavra do Senhor. E assim, irmãos, muitas pessoas ouvem, mas ouvem a voz do Espírito, muitas vezes ignoram a voz do Espírito, de forma tão natural, né, irmãos? O pastor falou isso daí, mas não estou afim de mudar a minha vida desse jeito. Sabe, irmãos? E pessoas fazendo isso. Tenho Deus no coração. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu tenho Deus no coração. Se você tem Deus no coração, você segue a vontade de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, né? Jesus maravilhoso. Jesus falou, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. As pessoas estão falando, eu tenho Deus no coração. Palavra maldita, palavra mentirosa, palavra que tenta, sabe, iludir Deus, que tenta enganar Deus. Palavra que não leva a lugar nenhum. Nós demonstramos o nosso amor a Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras. Amar a Deus significa seguir a Deus, significa cumprir a vontade dele. Esses é que amam o Senhor, conforme Jesus falou. Conforme Jesus falou. E Jesus falou, olha, se não amar a Deus, é impossível, né? É impossível Deus habitar no homem. E essa é a verdade. É impossível Deus habitar no homem. E os discípulos não andavam mais com Jesus, foram embora. E Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que a sua conclusão e a sua vida te remeta a palavras como essa, sabe, irmãos? Que você entenda que Jesus, ele te chama, mas ao mesmo tempo ele pergunta para você, você quer ir embora? Você quer ir embora? A minha verdade é essa, você quer ir embora? Quantas vezes nós ministramos o batismo nas águas? Aqui tem um batistério, né, irmãos? Batizamos as pessoas aqui atrás, num tanque aqui atrás. E em outros lugares também, né? E quantas vezes chega na hora do batismo, a gente ministra o batismo, obviamente, né? Conversa com as pessoas, ensina o que é o batismo, pergunta para as pessoas se elas entenderam, se elas querem mesmo se batizar. Isso tudo antes do batismo, na hora do batismo. Tem pastores que chamam a igreja e falam assim, quem quer se batizar, irmãos? Quem quer se batizar? E aí um levanta a mão lá, outro levanta a mão cá, tal. Não é da forma como eu acho correta, porque para mim as pessoas elas têm que ser ministradas de
forma muito profunda para que entendam aquilo que elas estão fazendo. E ao contrário desses pastores, de alguns pastores, melhor dizendo, que fazem isso, e eu volto a dizer, acho que não deveria ser dessa forma, eu pergunto assim, quem de vocês quer desistir? Quem de vocês quer desistir? Por quê, irmãos? Porque pode vir um caminhão de força contra a decisão da pessoa se batizar, ela não vai desistir. Se ela tiver convicção plena daquilo que ela está fazendo, ela não vai desistir. Pode vir aqui o Bolsonaro. Falar, não se batiza não, aí nem está falando, não se vacina não, aí, né? Não se batiza não. Eu falo, não, vou me batizar. Né? E então, irmãos, como Jesus falou, vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? É uma decisão do homem. Vocês querem desistir de Jesus? Uma decisão sua. Uma decisão sua. Quer desistir? Uma decisão sua. A verdade é dita pelo Senhor, foi dita pelo Senhor, e você não pode ignorar isso. Então, creia, acredite e siga. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Vão te levar para a vida eterna. São as palavras de Jesus que vão te levar para a vida eterna. E Deus te ensinou muita coisa hoje aqui. Ele quer ter comunhão contigo. Que a obra do Espírito Santo de Deus já foi feita na sua vida e você deu ouvidos a ela. As palavras de Jesus são fortes e são verdadeiras, né? E que jamais podem escandalizar a igreja, porque a igreja vive pelo poder da palavra e vive para Jesus, porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Vivem por Ele. E nós vivemos influenciados por Deus. A grande influência da nossa vida é Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, né? E nós seguimos a voz do Senhor. Quantas vezes? A Bíblia diz assim, no livro de Filipenses, se eu não me engano, não estou bem certo, diz que o pecado primeiro é concebido na mente, e o pecado concebido na mente, ele vai acontecer, irmãos, porque o homem tem uma tendência pecaminosa, né? O pecado é concebido na mente, e a Bíblia diz que depois de concebido na mente, se ele não é controlado, ele acontece no nosso mundo. Então, não é pecado você ter pensamentos pecaminosos. Pecado é você deixar com que os pensamentos pecaminosos se materializem e aconteçam, né? Esse é o pecado. O homem tem uma tendência a pecar. Não deixe que essa tendência se materialize na sua vida, em nome de Jesus. Tem um bichinho ali atrapalhando, né, irmão? Já tô me encerrando. Vamos deixar esse bichinho aí longe, né? Que você conclua todos os dias da sua vida, como Pedro ali concluiu dizendo, só tu tens palavras de salvação e nós cremos que tu és o Santo de Deus, ou seja, que tu és o enviado de Deus. Creia e você vai viver a grandeza de Deus na sua vida. Fique de pé, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, Deus que tem feito obra maravilhosa
nas nossas vidas, Senhor. Vem sobre o teu povo, Senhor, agora, Senhor. Manifesta-te com teu poder, com a tua graça, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Fala alto aos corações, Senhor. Edifica as vidas que aqui estão, Senhor. Muito mais do que as nossas palavras, Senhor. Mas que tu craves e escreva a tua palavra no coração dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Vem sobre elas, Senhor. Fortalece, Senhor, o seu ser, Senhor. Fortalece, Senhor Deus Todo-Poderoso, as suas vidas, Senhor. Fortalece porque tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Fortalece porque tu és fiel, Senhor. Fortalece, Senhor da glória, porque nós carecemos e precisamos de ti. Precisamos dos seus cuidados, da sua força, Senhor. Precisamos, Senhor da glória, Pai, ouvir a tua voz, Senhor. Papai, nós sabemos que o teu desejo, Senhor, é ter comunhão conosco, Senhor. É ter comunhão com o teu povo, Senhor da glória, Pai. Então agora em nome de Jesus, Senhor, eu vou contra, Senhor Deus Todo-Poderoso, toda força de Satanás. Eu vou contra agora, Senhor da glória, toda a força das trevas, porque eu vou contra em nome de Jesus Cristo, porque eu vou em nome de Jesus Cristo para banir, para anular, para determinar o poder de Deus sobre a cegueira espiritual, sobre a surdez espiritual, sobre toda a palavra de maldição lançada sobre estas vidas. Eu determino quebradas em nome de Jesus, eu determino anuladas em nome de Jesus, porque tu és o Senhor, meu Pai, que tem autoridade e poder sobre todas as coisas, Senhor. Tu tens autoridade e poder sobre todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu abençoo estas vidas, Senhor. Eu abençoo com teu poder, com a tua graça, com a tua unção, Senhor. Eu abençoo, Senhor, glória, Pai. Oh Deus, Deus vivo, na autoridade do teu Espírito Santo, Senhor, e na autoridade dada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu Senhor, manifesta-te nestas vidas, Senhor, ensinando. Manifesta-te nestas vidas, Senhor, edificando, Senhor. Manifesta-te, Senhor, nestas vidas, curando as enfermidades, Senhor. Curando, Senhor da glória, Pai, as marcas no coração, Senhor. As marcas das emoções, Senhor da glória, Pai. Anula, Senhor. Anula a tristeza crônica, Senhor. Anula, Senhor, a depressão crônica, Senhor. Anula, Senhor da glória, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Tu és Deus, Senhor, para fazer esta obra, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus, Senhor, para determinar poder, Senhor, para determinar poder sobre estas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus seja glorificado e exaltado. Deus seja glorificado e exaltado para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Não anule a obra que Deus tem para a sua vida. Jamais, jamais desista do seu Deus. Só Ele tem palavras que levam à salvação. Jamais se escandalize com a palavra do Senhor, porque as palavras do Senhor trazem vida e vida em abundância. Que você seja aqueles 11 apóstolos que seguiram firmes o caminho do Senhor, foram fiéis ao Senhor e fizeram a obra com ousadia e poder para a glória do santo nome do Senhor.